Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que você vai assistir ou ouvir os nossos Diálogos de Extensão, que é um podcast gravado diretamente dos estúdios da Uniguaracá, aqui em Guarapuava, Paraná, do Brasil e para o mundo, tá? E nós estamos aqui para você que quer entender bem como funciona tudo isso aqui. Vai lá no primeiro episódio, que é de sustentabilidade, que lá eu explico, gastei um tempão explicando do que se trata. Mas para vocês vai aqui uma aulinha a jato. As disciplinas de extensão, elas são obrigatórias em todo e qualquer curso universitário, desde 2022. Então, e qual é o objetivo dela? O objetivo é justamente levar conhecimento acadêmico para a comunidade de maneira geral. Isso por quê? Porque, segundo os dados estatísticos, somente 21% da população jovem vai sentar no banco universitário. Então, a disciplina de extensão vai trazer isso para tentar até animar ou incentivar as pessoas a fazerem a tão querida faculdade. Tá? Hoje o assunto: odontologia e saúde pública. Vocês que estão acompanhando essa segunda série de Ciência na Comunidade, que é só sobre odontologia, vão ver que muitos assuntos estão impermeados entre um e outro episódio, mas a gente faz isso de propósito, que é para o conhecimento ficar bem ratificado. Mas antes disso, vamos conhecer as alunas que hoje estão aqui. Começando pela senhora que está com o microfone. Olha aí para aquela Câmara da Verdade, como diz. Oi, meu nome... Calma, eu nem falei. Ela está ansiosa. Quem é você? Eu sou a Cristiane, sou acadêmica de odontologia. Tá, isso eu sei. E eles provavelmente já sabiam antes da senhora começar a falar, porque eu já falei que era só odontologia. Digo, quando a senhora não está estudando odontologia, a senhora faz o quê? O que a senhora gosta de fazer? Eu trabalho bastante, trabalho no SUS, sou funcionária da prefeitura. Olha, que legal, então você já é uma funcionária, trabalha no SUS aonde? Trabalho na UBS Boqueirão e também no Centro de Especialidades Odontológicas de Guarapuava. Então está na sua área, então, né? Que Sim. chique. Muito bem. Porque as pessoas falam muito, já que a senhora está aqui, vamos entrar no outro assunto aqui. Você já viu que o pessoal reclama demais do SUS, não reclama? Reclama bastante. Reclama. Eu digo para você, eu não vejo por quê. Eu não vejo por que reclamar do SUS. Não. Porque o SUS, gente, é o maior programa de saúde pública do mundo. Do mundo. É complicado? É. Você fica muito tempo na fila? Fica. Por quê? Porque as pessoas não entendem que o SUS é federal, mas em cada cidade ele é municipal. E aí vem as verbas que tem que vir para isso. Então você não consegue botar 5 médicos em todos os postos. Você não consegue botar 5 dentistas ou psicólogos. Então vai ter fila, mas você vai ser atendido. Ainda mais se for urgência ou emergência, você vai ser atendido. Então eu não reclamo. Toda vez que eu precisei, às vezes fiquei sentado um tempão esperando, às vezes não. Se eu estava mais doentinho, era mais rapidinho. Então eu dou maior valor para as pessoas, não importa isso. Mas isso posto, diga um filme para a gente. Bom, eu vou falar pelo que eu passo no Sistema Único do meu trabalho do dia a dia. Sistema Único, eu falei, me diz um filme. Um filme? Vamos mudar de assunto. Ou um seriado que a senhora mais gostou de assistir. O último que eu assisti foi das Irmãs Bennet, que conta a história de uma das irmãs, que é sobre o livro da Jane Austen. Jane Austen? Foi o último que eu vi agora. E é bom? Indica? Hashtag eu indico? É uma série bem curta, eu maratonei no dia. Mas é bom. Eu gostei. Você sai feliz, sai triste ou sai preocupado desse seriado? No final sai feliz. Sai feliz? Então isso é que importa. Então passa o microfone para ela, que é a que menos quer falar aqui, a gente conhece, já é minha aluna, já é a quarta disciplina já, não é? Então, não aprendeu ainda, tem que conversar, tem que falar com o tio, né? Então diga, quem é você? Então, eu sou a Maria Fernanda, sou estudante de odontologia do 9º período e, por enquanto, estou só sendo estudante, não estou trabalhando em nada. Muito bem, então diz uma série. Qualquer uma. Qualquer. Te calou profundamente, é uma série, pode ser antiga, pode ser velha, pode ter assistido quando era criança. Não faz nem ideia. Eu comecei a assistir La Casa de Papel, mas
Mas terminou, não? Não, é Não é? muita temporada. Não é, Casa de Papel são 3 temporadas. Mas assim, É episódio muito grande. boa. A La Casa de Papel é muito boa. É muito boa, espanhola, é bacana, é interessante, foge daquela coisa que a gente tem das séries americanas ou até das séries europeias, principalmente ali as inglesas. Ela é muito boa. Agora, sabe o que é muito bom também? Que você que está assistindo, já vou dar a dica, hashtag V. Tanto é que o meu ícone lá na Netflix é o professor. Ele é Ele é o cara. inteligentíssimo. Ele é o cara, né? Mas eu acho bacana não é isso. É que já não sei que parte você tá. Já viu o Berlim na série? Não? Sim. O Berlim é o melhor de todos. O personagem, não é que ele é o melhor, é o mais bonzinho. É o melhor personagem, mas tanto é que ele tem uma série só dele, Sim. que vai sair a 2ª temporada agora. Assisti a primeira, foi boa, porque o Berlim é o Berlim. Tá? Você que não assistiu, La Casa de Papel, vale a pena. Então, vai aqui o microfone para a senhora, tá aqui, ela só sorri, concorda com tudo, então diga, quem é a senhora? Bom, me chamo Dariela, sou estudante de odontologia, né? 9º período. Graças a Deus estamos terminando. Nos meus horários que eu não estou na faculdade também, sou estagiária na UBS, na minha cidade, não sou daqui de Guarapuava. Da onde é a senhora? Vamos fazer um pause, porque a gente sempre fala das pessoas que são de fora. Da onde a senhora é? Eu sou de Pinhão. Do Pinhão. Quanto tempo de viagem lá para cá? De ônibus 1 hora, de carro meia hora. De carro meia hora. E a senhora fez isso a maior parte do tempo, indo e voltando? Eu faço isso ainda. Olha, é que eu digo, é o momento, vamos enaltecer o nosso aluno. Os meus alunos prediletos são aqueles que moram fora e vêm para a aula. Porque, meu amigo, não é fácil. Não é fácil, eu digo, eu enalteço, porque eu não sei se eu teria essa vontade de aguentar o ônibus todo dia, cheio de gente no ônibus, gente que toma banho, gente que não toma banho, gente que quer ouvir sertanejo alto dentro do ônibus e vem fofocando. Então, eu dou os parabéns, então vai aqui o meu carinho para todo mundo que estuda fora e vem. Mas seguindo... Eu atuo sou auxiliar, né, na UBS, na parte da odonto mesmo. Auxiliei a doutora lá nos dias que eu não estou em estágio aqui na clínica, né, porque daí agora nesse último ano a gente fica meio na correria, meio vem de cá, vem de lá, então é bem corrido. Mas mesmo sendo corrido, dá tempo de assistir um filme ou uma série. Qual que você está assistindo, qual que tu gosta? Tá, o último filme que eu assisti, na verdade teve 2 que me marcou bastante. Eu assisti o Máquina de Guerra, final de semana passado com meu noivo, e assisti... Que na verdade, você viu, ela já foi clara. Eu assisti com o meu noivo, por quê? Porque ela sozinha não iria assistir esse filme. O noivo falou, hoje eu escolho. Mas é um bom filme, é um bom filme. Por incrível que pareça, fui eu que escolhi. Foi você que escolheu para ele. Ah, então ele escolheu para ele. Então diga. E assisti o último que lançou agora da Netflix, Sinta Minha Voz. É bem interessante. Isso eu não entendi. É sobre o quê? What about? Ele conta a história de uma menina que nasceu numa família que todos, o pai, a mãe e o irmão dela são deficientes. Ai, me fugiu a palavra. Eles não escutam. Ah, não, são auditivas. Deficiente? Sério. E eles não escutam e não falam. Aí o pai dela, ele se candidata a prefeito e só ela da família que escuta e fala. Aí é ela que meio que traduz tudo para eles. Ah, entendi. E eles trabalham numa fazenda de burros e eles vendem os produtos que eles produzem dentro da fazenda. Só que ela canta e os pais não sabem, sabe? É muito legal. Nossa, chorei. Olha, minha esposa vai gostar, com certeza. Eu já não sei tanto, mas minha esposa vai... Depois, como é que é o nome do filme? Qual, né? Sinta Minha Voz. Sinta Minha Voz. Muito bem. Faz sentido. Agora que né? Porque ninguém ouve nada, alguém tem que... Muito bem. Isso posto, a gente faz esse primeiro preâmbulo, você que está chegando aqui, que é primeiro para deixar as alunas tranquilas e serenas, que estavam até esse momento preocupadas com a coisa. Mas isso aqui, na verdade, é um podcast sério e que para você que acha que é só um podcast... Para elas é a avaliação final da disciplina, ok? Então, elas estão no 9º período e se não aprovar nessa disciplina, não recebe o diploma, né? Então, por isso que elas estão preocupadas. Ele que está rindo ali, que ele está ali no canto ali, a Sabrina, ela fica rindo, né? Porque daqui a pouco ela vai falar com vocês aqui, ela é a técnica do time, ela ensinou tudo para elas e fica ali só dando os segredos da pergunta, né? Então, vamos ao assunto que interessa mesmo.
né? Que é odontologia e saúde pública. E a gente vai começar logo com quem? Com a Cristiane. Aqui, eu tô falando que eu tô por. Cristiane, diga pra gente, dentro desse contexto todo, por que a saúde bucal... Olha, olha aqui, a menina tá me corrigindo aqui, ela já profissional, porque eu tô longe do microfone, muito bem, ó. Ela tá em casa aqui, ó. Ela tá em casa. Então, diga pra gente aqui, por que a saúde bucal, ela é, e se não é, deveria ser um tema importante nas políticas públicas. Isso é bem interessante você responder, porque você trabalha como já o pessoal que viu no começo aqui, você está inserido no meio público, né? Então, por que é? Ou se não é, pode ser que não é também. A saúde bucal é muito importante porque ela faz parte de um todo, né, da saúde em geral de todas as pessoas. Ela acomete não só a parte bucal, né? Muitas doenças, elas se mostram na boca, né, como a diabetes, a doença periodontal, ela vai afetar toda a condição sistêmica do paciente em si. Mulheres gestantes que têm uma condição periodontal que não seja favorável, isso pode comprometer o feto, isso pode prejudicar o crescimento da criança. Então, a saúde bucal é muito importante para toda a população em geral. A saúde pública, a partir do Brasil Sorridente, ela se intensificou, que é um programa que foi criado justamente para inserir no Brasil. Mas é Brasil Sorridente. É, Brasil Sorridente. Ela foi incorporada, né, no SUS, já tem algum tempo, mas agora o SUS ele funciona com atenção primária, secundária e terciária. A população tem acesso através das UBSs, que é a atenção primária. Lá, eles vão ter os primeiros atendimentos e, se necessário um atendimento mais especializado, eles são encaminhados para o centro de especialidades e, no caso, os hospitais, que são a parte terciária. Então, na parte primária, a gente vai estar prevenindo, diagnosticando e tratando as doenças bucais. A gente também tem um trabalho que a gente desenvolve nas escolas, né? Distribuição de escovas, pastas. A gente já comentou isso em outros episódios, né? Que a gente fala que tem o kit, né? Eu sei que meus netinhos estudam no colégio público e recebe o kitzinho, tem o dia da escovação. Também a gente passa orientações de escovação, uso de fio dental, né? Alguns casos são repassados para nós, no caso na UBS que eu trabalho, aconteceu da diretora chamar a nossa dentista, né, que é a doutora Estela, e contar algumas situações que se passam dentro da escola e até mesmo encaminhar alguns pacientes para ter esse primeiro atendimento. Daí ali a doutora avalia, né, diagnostica, trata e, se necessário, é encaminhado para a especialidade. Por isso que eu digo que funciona, Então diga para a gente, nossa amiga Maria Fernanda. Não, é Daniel. Agora eu estou aqui, é verdade. Daniel, para falar para a gente, como é que os programas governamentais, então, ela já começou explicandinho aqui para a gente, vai melhorar esse acesso ao cuidado odontológico, aqueles que existem, ou você acha que também poderia melhorar? Assim, professor Lorenzo, tudo que existe no SUS em si, ele é muito bom. Que nem você disse, é um sistema muito, muito, muito completo e é um sistema muito bom para a questão de famílias que não têm uma parte mais socioeconômica tão boa. Claro, para quem é para todo mundo, né? É básico. Mas para muitas pessoas, tipo assim, a gente que atende lá na UBS, a gente trabalha numa parte da cidade que ela é mais, vamos dizer assim, ela é socioeconômica mais complicada, assim, sabe? Então, muitos dos pacientes que a gente trata, muitas vezes, se não for tratar na UBS, ela não consegue fazer o tratamento. Muitas vezes as crianças chegam pra gente, hoje, por exemplo, eu estava lá, a gente tratou uma criança com edema, para quem não sabe, um inchaço no rosto, bem grande. Didática ela. A gente acabou prescrevendo medicamento e a gente acaba encaminhando para a 5ª Regional, que é aqui em Guarapuava, que é onde a gente não tem o atendimento na UBS, a gente encaminha para uma especialidade que pode tratar aquilo. Então, no caso, a gente não tem atendimento odontopediátrico na nossa cidade, mas a gente encaminha para o CIS, que eles fazem esse tipo de tratamento. Tanto
a questão de implantes, próteses para reabilitar o paciente, porque muitas vezes, querendo ou não, a gente é ser humano. Então, a gente envelhece. É normal, a gente envelhece. E uma das maiores perdas, que vamos dizer assim, que a OMS informa a gente, que é a doença cárie e a ausência de elementos dentários é muito comum. E é o que mais aumenta no Brasil inteiro. Então, assim, a reabilitação do paciente, através da prótese, através do implante, no SUS, ela é muito boa. Porque, às vezes, o paciente não tem condição. Porque, querendo ou não, é um custo bem alto. É uma profissão, digo, que é complicada porque por mais barato que você queira cobrar, é caro, tudo é caro, né? Ferramental é caro, aparelhos, então não é barato. Realmente, se nesse ponto o SUS falhar, e eu digo que não falha, eu sei porque eu levei o meu netinho, os dentão dele, que ele estava com 8 anos, e o dente de leite não caía, e o dente de trás vindo empurrando, dá licença. Meu amigo, encostei ele no postinho ali da Santana, que é onde a gente está vinculado, mas rapidinho, porque ele viu que realmente o menino estava já em sofrimento, como chama, né? Com tudo que tem direito, anestesiazinha, tirar. Então, é bacana. Então, nesse caso, você acha que os programas governamentais, eles estão de acordo, estão... Sim, eles ajudam muito, né? Não tem como a gente negar. Só que também tem falhas, a gente não pode negar, só que também o pessoal, eu acredito que hoje em dia, como a gente trabalha nessa parte do público, a gente vê que o pessoal hoje em dia é muito imediatista. Ele não quer aguardar o atendimento do paciente. A pessoa não entende, eu falo isso do SUS, não só do dentista e tal, mas as pessoas não entendem. Você entra na UBS, tá cheio. Aí você entra, aí você vai para aquela primeira triagem, né? Na triagem o cara vê se você, né? Cara, eu tô com... Aí volta. Aí chega outra pessoa, às vezes mais nova, e já chama... O cara, ele não consegue entender essa diferença de urgência e emergência, e aí fica reclamando. Esse que é o grande problema, eu acho. A gente, pelo menos a gente lá no nosso município, a nossa atual secretária de saúde, a gente está tentando implementar, fazer com que os pacientes entendam o protocolo de Manchester, né? Que é o que prioriza o quem é urgente e quem não é urgente. Então, a gente lá na nossa UBS que a gente trabalha, mesmo a gente tendo atendimento odontológico, a gente faz o paciente passar pelo menos pela primeira pré-triagem. Nem em todos os UBS eles fazem isso, mas a gente faz para medir pressão do paciente, para ver questão de glicemia, porque às vezes o paciente é diabético e às vezes ele está num pico de glicemia. E isso é que a gente conversou a última, sabe? Eu gosto de poder fazer, para eu linkar com o último. Exatamente, você vê como as coisas acontecem naturalmente, que é verdade, que o outro grupo exatamente falou isso. Às vezes a gente descobre que a pessoa ela não pode fazer uma cirurgia no paciente, porque quando chegou na hora, está com a glicose ruim, boca seca, aquela coisa toda, né? Para provar como tudo que elas estão falando é verdade. Continue. Às vezes também o paciente está com um pico de pressão alta, às vezes chega lá o paciente está com a pressão 16/10. Como é que a gente vai fazer uma extração do paciente se a pressão dele está descompensada? Aí, muitas vezes, o pessoal que é mais idade, às vezes não entende que a pressão altera, sim, na questão da tua cicatrização, todo o processo. Então, às vezes, a gente está tentando implementar para o pessoal entender que o protocolo é necessário. Todo o processo do SUS é muito necessário. A questão de encaminhamentos, a questão de protocolos, a gente tem que seguir os protocolos, porque senão vira bagunça. Não, vira bagunça, exatamente. Então, agora sim, Maria Fernanda, ansiosíssima para dar a contribuição dela no nosso podcast. Dito tudo isso que foi falado, quais são realmente os desafios da população para esse acesso? Ela já deu um bocado de dica aqui, de spoiler, então, mas resumidamente... Mesmo que haja a evolução da saúde pública, ainda há problema socioeconômico, como a Dari falou. Assim, o que eu vejo, pelo menos, os nossos pacientes só vão encontrar a gente, procurar a gente quando precisa, quando está sentindo dor. Quando dói, né? O cara vai deixando quando dói. Tá com algum problema, quando está com uma dor, está com uma infecção, alguma coisa, eles vêm procurar a gente. E mesmo assim, o que eu vejo, pelo menos na minha cidade, em Prudentópolis, que eu moro, no interior, na verdade, onde meus pais moram, não tem cirurgião dentista no postinho. E aí, o que acontece? Os cirurgiões dentistas não estão muito bem distribuídos em muitas cidades, que nem no interior não tem, mas na área urbana,
E o povo do interior acaba não procurando tanto cirurgião dentista só quando dói, pela distância que eles têm que percorrer para achar uma ajuda. Às vezes você vai, acha uma ajuda, porém, não tem como você fazer aquilo no momento, né? Que nenhum cirurgião dentista, às vezes, não tem vaga, não tem horário e tudo mais. Então, assim, um dos problemas que eu acho que deveria ser feita a melhor distribuição do cirurgião dentistas, atendimentos maiores também. Não também só cirurgião dentista, médico, pelo menos no lugar que eu moro. Médico é uma vez por semana. Como a gente diz, não tem como escolher o dia que a gente vai ficar doente. Exatamente. Não escolhe o dia que a gente vai ficar com dor. A gente não escolhe o dia. E também eu acho que deveria mudar muita coisa. Assim, em questão de atendimento, eu vejo que, às vezes, assim, no SUS, não reclamo do SUS, ele sempre está de portas abertas, né? Mas, assim, você tendo conhecido no SUS, às vezes é mais fácil você ter uma abertura para você chegar e ter atendimento do que uma pessoa que não tem conhecimento. Então, assim, acho que muita coisa devia de mudar, mas, infelizmente, não está à nossa disposição mudar isso. A gente tem que obedecer ordens, principalmente quem trabalha no SUS. Mas, assim, a gente tem que esperar que um dia melhore, né? Não, com certeza, mas como eu falei, o sistema funciona. O protocolo funciona. Então você vê que normalmente quando falha, ele falha por problema pessoal. Quando eu digo pessoal, não que o funcionário falhou. É porque, é igual eu digo, por que não tem cirurgião dentista em todos os lugares? Por 2 motivos simples. Primeiro, porque eu convenci o cirurgião, não, tu vai agora, se formou aqui, mas você, por exemplo, eu vou me radicar em Prudentópolis, que é a minha terra. Só que um piso salarial do dentista, que ele ganha particularmente, uma prefeitura não consegue pagar. Então o que acontece? Às vezes tem até o concurso, você não vai pagar. Então não tem. Então esse é o problema. Então a política tem que ser muito mais trabalhada, né? E como você falou, não depende da gente. Né? Depende de cada funcionário fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. O Cortella que sempre faz isso. Você não precisa ser o melhor de todo mundo. Você tem que ser o melhor que você é com aquilo que você tem. Não é isso? Então eu quero ver cá. Vamos chamar a técnica do time aqui, Cristiano. Vem aqui, empresta o microfone para ela aí. Ela estava ali escondidinha, porque como a gente só tem 3 cadeiras aqui no estúdio, né? Essa é a Sabrina, né, Sabrina? Conte. Qual o filme, então? Já chega dizendo qual o filme, antes de eu perguntar. Pensando ali, eu gosto de comédia, sabe? E aí, a minha série preferida é Brooklyn Nine-Nine. Meu amigo, deixa eu contar com você aqui. Você devia ter sentado aqui direto, porque realmente é uma das melhores comédias dos últimos tempos. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Sim, assisti algumas vezes já. Então vai ser dessas últimas que passam, vamos botar nos últimos 10 anos, é a melhor série de comédia que tem. Com certeza, quem não assistiu, assiste, é Brooklyn Nine-Nine. 99, Brooklyn, eu não sei como é que é a tradução, mas deve ser Brooklyn 99, tá? É muito boa mesmo. Mas isso, o dito, faz um encerramento aí de tudo que ela falou, que alguém esqueceu de falar. Eu concordo com todas as minhas colegas. Eu acho que com você também, professor. Eu não sei nada disso aqui, eu estou aprendendo aqui agora. Mas eu concordo no que você falou sobre que o SUS funciona muito bem. Eu também já tive vários casos na minha família onde o SUS foi necessário. Os meus sobrinhos, eles têm 7 e 10 anos, eles também vão no dentista do SUS. E eu faço odonto, eles não vêm para eu atender, mas eles vão no SUS. E a gente não tem uma reclamação, sabe? Então, o que às vezes acontece, alguns erros, é que alguns profissionais, infelizmente, não são treinados para trabalhar nessa demanda, porque realmente são muitas pessoas que precisam. Então, a gente precisa desse treinamento tanto dos profissionais e também, como a Maria Fernanda falou, tem pessoas que precisam, porque a gente tem muitas pessoas do interior, sabe? Eu sou de Boa Ventura de São Roque, a cidade que eu moro tem 7 mil habitantes. Olha aí. Mas agora qual é a chance de ter um dentista todo dia lá? Então, tem, mas não tinha. Entendeu, professor? Então, tá melhor do que você. Tá melhor que a Maria Fernanda. Olha, porque Prudentópolis é uma cidade grande, né? Olha aí. Sim. Que tal essa? Você vê aí você vê como o problema às vezes é na pessoa. Quando eu digo a pessoa, no caso, será que eu estou repartindo as minhas verbas como eu deveria naquele momento, dando a prioridade para isso? Né? Fica a dica, eu não estou dizendo que sim nem que não. Assim, na cidade tem, né?
Claro que na área urbana vai ter, mas no interior não tem. Pois é. Antes, quando eu era criança, ainda estudava lá no interior, tinha. Mas já faz muitos anos, professor, faz mais que 10 anos, mais ou menos. Que eu lembre. E tem cadeira, tem material, tem equipamento, tem tudo, só falta vontade de Não, trabalhar. falta vontade, ou então a ideia de convencer um cirurgião dentista e pagar um salário Sim. digno, né? Para o cara fazer um concurso público, né? Que tem. Exatamente. Porque A gente lá no nosso município, faz anos já, na verdade, foi implantado o odontomóvel. É bem legal. A gente tem bastante dentistas lá no nosso município. Aí a gente tem um dentista e um auxiliar que trabalha nesse odontomóvel. Aí tem uma escala por semana que eles vão em cada, tipo assim, no interior do interior do interior. E no Pinhão eu conheço. Não pode falar que fala o tom aqui. Que lá a gente levava. A gente foi fazer uns trabalhos ali do Parque Tecnológico lá, com umas meninas que moravam lá no interiorzão mesmo, no interior. Então a gente ia lá, então lá eu conheço. Tipo Pocinhos, assim, que é Não. quase lá no Cruz Machado, mais ou menos. Isso, quase saindo num lugar que eu não vou lembrar o nome, se eu falar você vai saber. Eu sei que passa de uma barragem que tem lá, tipo um alagado que tem, e que depois já é outro município. Sim. Então lá a gente ia lá ver, e lá tinha colégio, funcionaria, comida boa, diga de passagem que a gente almoçou no colégio, muito bom, mas dia continua. Sim. Aí, assim, claro, vai muito da gestão também, né? Eu acredito que, assim, a gente trabalha, se eu não me engano, a gente tá com 8 ou 9 dentistas, se eu não me engano. Olha, já Se eu não me engano, são 8 ou 9. Aí a gente é distribuído dentro da cidade, assim, e daí para a parte do interior mesmo, interior, vai o odontomóvel. Assim, ele até estava parado uns tempos atrás porque a gente estava sem dentista. Aí a prefeitura foi abrir um credenciamento que, tipo assim, se a gente sair formado agora, pega o CRO e pode participa do credenciamento e pode participar do programa. É bem legal, assim. A questão, claro, o salário não é a mesma coisa que o particular. Aí, né? Aí o cara, porque ele, às vezes, por mais querido que o dentista seja, eu quero ajudar a população e tal. Mas aqui, no meu consultório, ou até trabalhando no consultório dos outros, eu ganho X por mês. E lá vai me pagar 1/3 disso. Aí não dá pra ver, porque a gente não é beneficiário o tempo inteiro. Então, até um adendo. É mais difícil, né, professor? Porque você tem uma limitação no automóvel. Sim. Então, daí você chega lá na região em si. Na região bem interior, e às vezes você não tem material para trabalhar, fazer tratamento. Sim. Então, acaba que, às vezes, o salário não compensa o estresse também, porque daí você é dentista, já estuda 5 anos, Cansaço. e depois não consegue atuar. Então, esse incentivo também para a gente, como dentista, é muito importante. Até... É isso mesmo. Diga aí, vamos lá. Deixa eu só Não, terminar. vou deixar, porque você vê que ela tá em casa, ela aqui, né? Diga. Não. Diga aí. Até por sinal, agora quem tá no odontomóvel lá na cidade é um egresso aqui da faculdade. O Antônio. Não me lembro o sobrenome dele agora, mas é ele que tá atuando nessa parte do odontomóvel lá na cidade. Até um adendo, essa semana passada, que choveu e tudo, que teve o caos, eles não conseguem ir, né? Aí o pessoal fica tudo louco. Porque eu não posso ir, porque eu não posso ficar sem... E agora ontem eles chegaram na UBS lá, porque daí assim, funciona assim. O odontomóvel é uma van, pra quem não sabe, que tem a cadeira do dentista e tem todas as coisas ali dentro. Então, pra ligar a cadeira, precisa ligar num poste de luz, numa central, pra poder funcionar. Porque ele é um processo, não é tão fácil assim. Aí eles chegaram lá na unidade, não ia ter atendimento na unidade, eles tiveram que ligar no vizinho odontomóvel pra poder funcionar a cadeira. Porque senão não ia funcionar. Mas aí você vê, no final das contas, é gestão, como um de vocês falou. É gestão. Então, meus queridos, esse foi mais um episódio da série de Ciência na Sociedade, Ciência na Comunidade, Odontologia e Saúde Pública no nosso diálogo de extensão. Segue para mais, e como eu falo sempre no final dos episódios, quando eu lembro, né? O importante é que você encaminhe isso. A gente não quer monetizar em cima desse vídeo. A gente quer que mais pessoas acessem e tenham conhecimento que as nossas alunas aqui de odontologia têm.
Segue pra... Já vem outro episódio aí. Um abraço. Fui.